Roberto Silveira, Marquês do Paraná até a Jansen de Mello apresenta intensa movimentação. Quem segue pela Orla de Caraí no acesso ao Engar pode ganhar um tempo nessa manhã. Presunic todo dia. A economia a semana inteira. Alcatra com maminha bovina quilo, 20,98. Só hoje, Presunic vale super a pena. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. ZYJ 464, Rádio Bandeirantes, Rio, 1360 kHz. A rádio que briga por você. 8 horas no Rio. No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. A Organização Mundial da Saúde decreta a pandemia do coronavírus. Trump suspende por 30 dias voos da Europa para os Estados Unidos e bolsas de valores voltam a apresentar fortes quedas. Derrubada de veto de Bolsonaro, a ampliação do alcance do benefício de prestação continuada abre novo conflito entre o governo e o Congresso. E os partidos de oposição na Câmara apresentam propostas para o país enfrentar a crise em curso e alertam que não será com cortes no orçamento, com reformas que fragilizam o Estado, que vamos sair da crise econômica. Essas e outras notícias nessa quinta-feira, 12 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Ontem o mundo voltou a sentir aí os efeitos mais graves da epidemia coronavírus e principalmente os seus reflexos na economia. Os mercados financeiros voltaram a apresentar forte instabilidade, principalmente bolsas de valores, tanto ontem como hoje já nas bolsas da Ásia, apresentam fortes quedas. Trump, por sua vez, ele que afirmava, assim como o Bolsonaro, que essa epidemia, na verdade, estava sendo exagerada, ele suspendeu, inclusive, os voos da Europa para os Estados Unidos por 30 dias. Nesse sentido, vale a pena registrar que ontem também os partidos de oposição lá na Câmara apresentaram propostas para o país enfrentar a crise e, na verdade, oferecer uma outra alternativa, se não esta aí, que está sendo badalada pelo Paulo Guedes, principalmente, e pela mídia dominante, em torno aí das chamadas reformas econômicas, que, a rigor, representam um tremendo retrocesso para o país e, mais ainda, nos fragilizam frente, inclusive, aos efeitos dessa crise econômica mundial, produzida, entre outras coisas, pelo próprio problema aí da pandemia do coronavírus. O documento da oposição é o seguinte: o agravamento da crise econômica no país, que atinge primeiramente as famílias dos trabalhadores e os mais desprotegidos, exige respostas amplas e emergenciais para retomar o crescimento econômico e responder à tragédia social que estamos vivendo. A política de cortar brutalmente os investimentos públicos, aplicada de maneira cega nos anos recentes e aprofundada pelo atual governo, teve efeitos perversos para a saúde da população, a educação, a proteção ao meio ambiente e as políticas de proteção social e transferência de renda. O corte dos investimentos públicos, especialmente da infraestrutura para o crescimento, refletiu danosamente sobre a economia, gerando estagnação e incerteza no lugar de empregos e desenvolvimento que o país tanto necessita.
O governo federal falhou totalmente no compromisso de dotar o Brasil de um programa de crescimento sustentável. O país se encontra fragilizado, sem liderança e sem respostas eficazes para enfrentar a retração global provocada pelo coronavírus e as oscilações do mercado de petróleo. As causas profundas da atual crise brasileira, em que nossa moeda se derrete e o risco país dispara, estão aqui mesmo, na falta de políticas para a geração de emprego e renda, de ações para estimular o investimento, de políticas para proteger a população, na falta de credibilidade do governo. Não é com mais cortes nos orçamentos e com mais reformas fragilizadoras do Estado que vamos sair da crise. Este é o caminho dos que querem se aproveitar do pânico nos mercados para aumentar a dose de uma receita que já provou ser nociva para o país. Os partidos de oposição entendem que é papel do Congresso Nacional, nessa hora tão grave, reagir à crise, aprovando projetos capazes de gerar confiança e investimento, crescimento e emprego, proteção social e renda para a família brasileira. Esta é a agenda de projetos que apresentamos para debate prioritário e urgente com os demais partidos, de forma que o Poder Legislativo exerça sua responsabilidade com o povo e com o país. Primeiro ponto dessa agenda, revisão das severas restrições aos gastos públicos impostos pela regra do teto de gastos, a emenda constitucional 95. Esta ação precisa ser feita com a máxima urgência. 2. Suspensão do trâmite das PECs 186, a emergencial, PEC 187, fundos públicos, e 188, Pacto Federativo. 3. Reforma tributária justa, solidária, progressiva e sustentável, desonerando o consumo das famílias e incluindo a taxação de grandes fortunas. 4. Proteger os mais pobres e mais vulneráveis à crise, resolvendo imediatamente as filas do INSS e as inscrições no Bolsa Família, oferecendo recursos para mais de 3,5 milhões de famílias em sérias dificuldades financeiras, principalmente no Nordeste. Sobre esse aspecto, votação imediata da MP 898, que institui o 13º salário para o Bolsa Família e o BPC, bem como do PL 6219, apensado ao PL 6072. 5. Investimento em obras com grande efeito multiplicador sobre a economia e de geração de empregos, com capitalização e suporte dos bancos públicos, especialmente o BNDES via fundos de debêntures. 6. Aprovação de nova política de revalorização continuada do salário mínimo com abono emergencial, conforme o PL 370 de 2019. 7. Retomada de investimentos através da Petrobras e de outras empresas públicas, com elevado potencial de reversão da atividade econômica e geração de emprego. Suspensão da tramitação do projeto de lei 5.877 de privatização da Eletrobras. 8. Submeter privatizações à autorização legislativa, com votação em caráter emergencial da PEC 150, que estabelece a obrigatoriedade de lei específica para empresa estatal criar subsidiária e participar de empresa privada. 9. Abertura imediata de processo de renegociação das dívidas das famílias de baixa renda, com redução de juros, extensão de prazos e liberação do nome nos serviços de cadastros, SPC e similares. Votação do PLP 231 de 2019, que abre créditos para refinanciamento de dívidas de pessoas físicas. 10. Reabertura de linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas nos bancos públicos capitalizados, especialmente BNDES. 11. Contratação emergencial de trabalhadoras e trabalhadores para execução de serviços de manutenção, conservação e preservação de prédios, vias, praças, parques e outros equipamentos públicos. 12. Aumento emergencial dos recursos do SUS para enfrentar a pandemia do coronavírus. Esse conjunto de medidas merece ser discutido. É um conjunto de medidas extremamente importante em um momento em que Paulo Guedes insiste em encaminhar ao Congresso um conjunto de iniciativas, bem como pressionar
o próprio parlamento para aprovação de medidas que nada tem a ver crise, tem a ver muito mais com essa ânsia de vender patrimônio estatal e aprofundar ainda mais a nossa subordinação ao mercado financeiro internacional. Esse documento que eu acabei de ler foi assinado, além dos partidos de oposição, pelos próprios líderes do PT, do PSB, do PDT, do PSOL, do PCdoB e da Rede. É um documento extremamente importante e que nós iremos, inclusive, no curso dessa edição, procurar debater com os nossos comentaristas. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Bandeirantes. Voltamos a apresentar. Quem sai da zona norte da cidade com destino ao centro já perde muito tempo. Quem sai da zona norte da cidade com destino já perde muito tempo pela Avenida Rádio Oeste, congestionamento na altura da Avenida Maracanã. Lembrando que o ouvinte da Bandeirantes pode optar pela reversível, ou então vindo pela rua São Francisco Xavier, apesar de alguns trechos de lentidão nesse momento, até o acesso para a Avenida Heitor Beltrão, principalmente na altura do Colégio Militar. Para quem vem pela Avenida Marechal Rondon, pode optar pelo Viaduto da Mangueira em direção à Rua Visconde de Niterói. Esse corredor, fazendo uso na sequência da Avenida Bartolomeu de Gusmão, tem um trânsito fluindo melhor. O Rio tem uma energia única, contagiante, que faz o futuro parecer melhor. A Shell acredita no Rio de Janeiro, porque o Rio tem essa energia. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quinta-feira, 12 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo comando o áudio Francisco de Assis, na sua volta de férias. Aproveito e agradeço a participação aqui no nosso programa, na nossa equipe, do Peter, que substituiu o Francisco de Assis nesse seu período de férias. E aproveito e dou meu bom dia para a nossa equipe de trabalho, bem como 6 ouvintes que podem aqui participar através do nosso telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, tudo junto.com.br, ou ainda enviando as suas participações diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diariamente, direto aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. E dando início às nossas entrevistas, na ponta da linha eu cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, professor Vitor Leonardo. Professor Vitor Leonardo, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a produção do Faixa Livre, bom dia aos ouvintes também. Muito obrigado por você nos atender mais uma vez, Vitor. Queremos, evidentemente, conversar aí sobre a crise que está subjacente a essa pandemia do coronavírus, conforme ontem, inclusive, a Organização Mundial da Saúde decretou. A princípio, muitos governantes, como é o caso do Trump, como é o caso do Bolsonaro,
claramente tiveram palavras de minimização dessa crise. Porém, ontem mesmo o Trump suspendeu por 30 dias voos da Europa para os Estados Unidos. Isso terá aí mais um impacto grave na situação econômica do mundo, que vive uma crise bastante importante, especialmente nos mercados financeiros. Ontem e possivelmente hoje, de acordo inclusive com as bolsas lá da Ásia, nós teremos aí novamente fortes oscilações para baixo nas cotações aí das bolsas pelo mundo afora. Como é que você está vendo esse quadro como um todo? Paulo, esse quadro é muito grave. Essa é uma crise, eu diria, diferente daquilo que a gente entende como crises econômicas, que são causadas, normalmente a gente chama de crises endógenas, crises que são causadas no interior do próprio sistema econômico. A gente está falando aqui de uma paralisação da atividade econômica em razão de uma pandemia, né, de um vírus que se propaga, que no seu epicentro, na China, provoca a paralisação de cidades inteiras, que são grandes centros industriais, né? Então, curiosamente também, seria, digamos assim, a primeira crise desde que a China passa a assumir ao lado dos Estados Unidos esse papel de locomotiva da economia global. Então, a China como epicentro do Covid-19, e lá começam a se multiplicar os casos e vão provocando a paralisação de cidades, de fábricas. Isso vai, então, acendendo aquele sinal de que existe algo muito grave acontecendo na economia. E, de fato, se expande com uma enorme rapidez. A chanceler da Alemanha já anunciou que é possível que de 60% a 70% da população alemã contraia o Covid-19. Não necessariamente isso não quer dizer que eles vão adoecer de forma grave, mas quer dizer que é uma pandemia, ela está se espalhando, ela está se propagando, e os efeitos eles chegam, né? Aqui no Brasil, eles chegam de duas formas. Primeiro, já tem algumas notícias que antecedem esse quadro mais recente da queda do preço do petróleo e da queda das bolsas, nesse patamar, como tem acontecido desde da última segunda-feira. A gente já tem notícias de sindicatos patronais no setor industrial que têm relatado dificuldades com importação de partes e peças. Então, é fato que essa paralisação, em algum momento, ela vai atingir, a gente ainda não sabe em que gravidade, mas ela vai alcançar a economia brasileira. Por outro lado, a queda da demanda chinesa por produtos importados também vai provocando os seus efeitos entre aqueles países que são os principais exportadores para a China, né? Então a gente vai ter aqui também um efeito de paralisação das atividades, a gente não sabe ainda em que grau, né? Em segundo lugar, a gente já tem um efeito que até aqui apareceu com maior gravidade, que é a queda do preço do petróleo, que vai ter um impacto, ao que tudo indica, os preços vão se acomodar num patamar mais baixo, e isso vai ter um impacto de arrecadação para aqueles estados que são mais dependentes das receitas de royalties e participações especiais de petróleo. Quer dizer, então me parece que esses são, até aqui, eu consigo mapear, seriam os dois principais canais de transmissão da crise para o Brasil até aqui. Me parece que o último caso, por enquanto, me parece mais grave do que o primeiro, né? Porque a gente está falando de governos estaduais que estão já combalidos desde a recessão de 2015 e 2016, desde aquela crise financeira. Vários estados atrasaram o pagamento de públicos, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, vários estados atrasaram o pagamento do 13º salário, e isso tem um impacto absolutamente grave nas economias, porque deprime a demanda efetiva nesses estados, né? Então, tudo que a gente não pode permitir que aconteça novamente seria um novo agravamento da crise financeira dos governos estaduais. A situação, na verdade, brasileira, me parece que já é grave antes dos efeitos aí mais graves da pandemia. O problema é esse, né? E essa gravidade, eu acho que está muito ligado
um conjunto de medidas que vem sendo tomadas na economia brasileira desde 2015, ou até mesmo antes, desde fins de 2014, que na verdade apostam aí nesse enxugamento do Estado, no arroxo aos gastos públicos, como caminho para a economia recuperar o seu crescimento. Isso na verdade vai completamente contrário, inclusive, a experiências que a gente observa em países capitalistas, submetidos aí a situações de crise ou estagnação econômica, como é o nosso caso. Como é que você vê essa insistência da corrente majoritária, que na verdade não é apenas de economistas, está presente na nossa sociedade como um todo, desse tipo de visão para enfrentar a crise? Essa visão que predomina especialmente na gestão aí do Paulo Guedes. Paulo, eu vejo com muita preocupação o reforço do discurso de que você precisa fazer reforma para poder enfrentar a crise. Por quê? Pensando em reforma aqui de um plano mais abstrato, independente de serem as reformas do Paulo Guedes ou de serem reformas mais à esquerda, defendidas por setores mais... reformas se referem a modificações de mais longo prazo. Né? Quando você faz uma reforma, você vai mexer nos normativos, nas instituições, para tentar construir novos regulamentos, novos parâmetros, para que ao longo do tempo você possa alcançar um novo nível de organização das instituições, para que a partir daí a economia reaja, ela vai produzir novos efeitos, novos resultados, mas enfim, quando a gente pensa em reformas, a gente sempre está pensando no médio e no longo prazo. As reformas do Paulo Guedes, as reformas de natureza neoliberal, elas têm essa característica que a gente já teve a oportunidade de debater aqui muitas vezes e a gente nunca se cansa de combatê-las. São aquelas reformas que vão privatizar, que vão reduzir os serviços públicos, porque tentam criar novos espaços para que os empresários privados possam ocupar os espaços deixados pelo setor público, o fundo de pensão privado, a escola privada, a universidade privada, o plano de saúde, são as privatizações, ou melhor, as concessões das rodovias, eles chamam de concessões, a gente sabe que também é uma forma de privatização, mas enfim, a forma de você colocar o setor privado dentro desses diversos segmentos da atividade econômica, à medida que o Estado vai se afastando deles, seguindo esse receituário neoliberal. Então, isso aí tem efeitos muito graves em termos de deterioração dos serviços públicos e também em termos de contração da demanda, um plano mais geral, porque você deixa de contratar servidores, o Estado vai deixando de realizar investimentos que tem efeito multiplicador elevado, que tem capacidade de se multiplicar pela economia, porque vai contratando outros empresários, que por sua vez também vão contratando trabalhadores, etc. Então, essas políticas têm esse efeito de contrair a atividade. O corte de gasto, o ajuste fiscal, as medidas neoliberais de modo geral, elas já estão testadas e reprovadas do ponto de vista da sua capacidade de retomar o nível de atividade. Mas para enfrentar um quadro emergencial é pior ainda. Para enfrentar uma crise econômica que vai forçando, que vai pedindo, que vai demandando medidas imediatas, é como que ignorar por completo o ambiente e se apegar a uma regra, se apegar a uma agenda, ou pior ainda, ser oportunista, você tentar se aproveitar de uma situação que será muito preocupante, a gente está aqui à beira de uma crise econômica possivelmente tão severa quanto a de 2008, uns dizem que mais, outros dizem que menos, mas a gente já compara aquele momento de setembro, final de 2008, você oportunisticamente se aproveitar desse quadro de crise para tentar enfiar ela abaixo da população brasileira mais reformas. Isso eu diria, isso é uma covardia, isso é de uma indigência intelectual incríveis. É surpreendente, porque isso, se fosse apenas uma aventura aí desse mercador chamado Paulo Guedes, acompanhado aí do senhor Bolsonaro,
poderíamos até compreender. O problema é que, aparentemente, há um enorme consenso em torno disso. Agora, ontem, eu não sei se você já tomou conhecimento, professor Vitor, as oposições lançaram um documento muito interessante a respeito de como enfrentar a crise de uma outra maneira. É um documento assinado pelas lideranças do PT, do PDT, do PSOL, do PCdoB e da Rede. Você já teve a oportunidade de observar esse documento, onde é destacado que não será com cortes no orçamento e com reformas que fragilizam o Estado que vamos sair da crise? Tomei conhecimento agora, que você leu o documento no editorial do Faixa Livre. Você estava nos acompanhando? Sim, eu acompanho o programa. E deu para pegar aí o espírito da coisa? O que você achou aí do desenho desse documento da oposição? Olha, eu tenho um total acordo com o desenho desse documento, porque, em primeiro lugar, ele assume a premissa correta, primeiro. Temos um quadro aqui de emergência que precisa ser enfrentado. Temos uma crise econômica que bate às nossas portas, os efeitos já vão sendo sentidos, e é preciso tomar medidas para enfrentar essa crise. O documento, embora ele elenque medidas fiscais e creditícias, eu destaco os elementos de ordem fiscal desse documento que me parece que, para enfrentar esse quadro dessa crise, seriam mais importante. Porque a gente já chegou num patamar que a taxa básica de juros é muito baixa, muito embora as taxas cobradas pelos bancos não sejam tão baixas quanto. A Selic está no piso histórico, mas as taxas de juros das operações ativas dos bancos não estão. Então a gente tem aí uma simetria muito antiga, já é um problema que a gente já percebe há muito tempo, o spread não baixa, etc, etc. Mas me parece que nesse caso aqui seja um problema, por hora, nesse momento aqui, de falta de crédito, é um problema mais de falta de demanda efetiva. O que a gente está falando é de um problema que já perpassa a economia brasileira desde 2015, mas que tende a se agravar agora, né, com a crise. Então, mais do que nunca, são bem-vindas todas as fórmulas de estímulo, especialmente os estímulos fiscais, né, e as chamados investimentos públicos, né, que também é a tônica do documento assinado pelos partidos de oposição. Então, eu fico muito satisfeito com esse documento. Eu eu acrescentaria aqui para os nossos ouvintes, ou melhor, eu destacaria desse documento, dessas propostas, duas questões que me parecem muito cruciais para o enfrentamento dessa crise nos seus próximos desdobramentos. E aí eu vou pedir a licença, sua parte, também por parte dos nossos ouvintes, o que o governo idealmente deveria fazer. Depois a gente discute o que o governo Bolsonaro vai fazer. Será um prazer ouvi-lo aqui, Vitor. Bom, eu acho que um governo ideal, este governo, qualquer governo que estivesse colocado diante desse cenário, deveria imediatamente convocar os secretários de Fazenda dos governos estaduais e elaborar um plano de preservação da oferta de serviços públicos. Não permitir, em hipótese alguma, que a queda de arrecadação de royalties, participações especiais, especialmente daqueles estados que são mais dependentes desse tipo de receita, tenham que enfrentar um quadro de redução da oferta de serviços públicos. De saúde, obviamente, porque a crise, o Covid-19, vai requerer medidas desse tipo, mas a gente também sabe que quando chega a crise econômica, o trabalhador é o mais pobre que sofre mais dos seus efeitos. Então a gente precisa minorar esses efeitos em termos de garantir a oferta de serviço público. E aí eu não vou dizer que eu vou na contramão de áreas que defendem a retomada do investimento. A retomada do investimento é uma coisa demorada. É claro que derrubar a Emenda Constitucional 95 revogar a Emenda Constitucional 95 é muito urgente dentro daquela agenda que a gente já vem discutindo há muito tempo de retomada do investimento público, etc, etc. Tá? Mas isso é um pouco demorado. Sim. Tá? Mas é urgente. Tá? Mas a retomada do investimento demora mais. E eu acho que, como falar aqui também de empresas que possivelmente vão ter que interromper as suas atividades, dar férias coletivas, eu acho que a gente tem, primeiro com o documento, aumento do salário mínimo é algo absolutamente necessário, mas acho que também é necessário aumentar o seguro-desemprego, prolongar, estender o tempo de pagamento do seguro-desemprego, tá?
E para aquelas empresas que possivelmente terão que dar férias coletivas para os seus empregados, o governo aí deveria criar linhas especiais de crédito, né, taxas de juros mais baixas, e possivelmente uma medida combinada com estímulos de postergação de prazo de pagamento de impostos, para que essas empresas não enfrentem desequilíbrios financeiros, tá, com a paralisia da produção. Isso eu acho que são medidas assim, muito urgentes diante do cenário que se apresenta. Tem espaço fiscal? Bom, aí é uma outra discussão. Essa seria a minha pergunta. Fiscal. Ô, Vitor, essa seria a minha pergunta, porque eu vi ontem, por exemplo, houve um oba-oba danado aí, inclusive com grande repercussão nos meios de comunicação, por conta da derrubada do veto do Bolsonaro, a ampliação daquele critério para atendimento de famílias no programa BPC, de benefício de prestação continuada, né? Eles estão elevando a faixa a partir da qual a família tem direito abaixo da qual a família tem direito a requisitar o BPC, né? Era de 1/4 de salário mínimo, está passando para metade do salário mínimo. E houve uma grita generalizada. O documento da oposição, ele inclusive prevê aí, chama atenção para a questão de se aprovar novamente uma lei que garanta aí a valorização do salário mínimo, né? Bem como o atendimento a empresas e também, principalmente, às famílias, às pessoas físicas que estão aí inadimplentes, né? Estão, inclusive, no Serasa, no SPC, coisas do gênero, né? Paulo, eu vejo com muita alegria, eu acho que chega em muito boa hora a derrubada desse veto, né? Porque ele chegará num momento em que a demanda efetiva, além de estar estagnada há 3 anos, ou melhor, 5 anos, ele vai chegar também no momento em que a crise está batendo as nossas portas. Então eu acho que, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que isso vai ser um instrumento que vai ter alguma coisa. Quer dizer, a ampliação do BPC, o 13º vai demorar a chegar. Quando você aumenta a faixa de elegibilidade, você coloca mais gente para dentro. Agora, e o em tese, desculpa, porque a gente sabe que tem fila, né? O governo não está dando conta da fila do Bolsa Família, da fila do INSS, né? Isso. E da fila também do próprio BPC. Então a gente vai aumentar a elegibilidade, mas a gente não sabe exatamente se o governo vai efetivamente cumprir esses requisitos. Mas, em tese, a derrubada do veto chega em boa hora. Agora, e o papinho da falta de dinheiro? O papinho da falta de dinheiro, como você bem disse, é um papinho, né? Porque quando você faz a reforma da Previdência para economizar 600 milhões, mas dá aumento para os militares das mais altas patentes, não existe. Né? Então, você arranja lá 10 bilhões de reais para capitalizar empresas de tecnologia, não estou aqui na discussão do mérito, isso é importante, isso não é, mas conseguir o dinheiro para poder capitalizar as empresas voltadas à produção de tecnologia militar, então tem dinheiro. Tá? Tem dinheiro, o espaço orçamentário você encontra, você tem a possibilidade da despesa de saúde, conseguir espaços, mesmo com o teto do gasto, você ampliar o gasto, para poder você atender às necessidades que vão surgir. Tá? Agora, isso envolveria tudo no plano político. Vitor, isso implicaria a gente elevar o chamado déficit primário. Teria problema num quadro como esse e, principalmente, com uma elevação do déficit primário para atender a esse tipo de gasto, de despesa? Não teria, porque... não teria porque, eu sou mesmo um defensor da ampliação do gasto primário como um estímulo à demanda efetiva, mas mesmo os liberais reconhecem que a taxa de juros está mais baixa já há algum tempo, se estabiliza em camadas mais baixas, então o custo da dívida pública diminui, então você abre espaço, inclusive, para aumentar o déficit primário, sem que você aumente tanto assim o déficit nominal. Sim.
Né? Então, alguns economistas liberais só já reconhecem essa possibilidade. Ô Vitor, só traduzindo aqui para os nossos ouvintes, o déficit nominal é o déficit primário mais a soma do déficit financeiro. Isso, a soma da despesa com juros, que vai dar o déficit nominal, que aí tem a... Na verdade, é esse déficit nominal que interessa, não é? É o déficit nominal que impacta a dívida pública, só que um velho debate da gente, a gente nunca combate, eu refiro, né, os governos que têm sucedido, eles nunca propõem reduzir o déficit nominal pela despesa de juros, mas sim pela despesa primária. Esse é um debate velho entre nós, né, mas você teria espaço. Agora, é claro que você tem que se adaptar às condições normativas, né? Para você aumentar o déficit primário, você precisa discutir com o Congresso Nacional uma nova meta de déficit primário, o Congresso precisa aprovar, etc. Mas aí não é mais o governo Bolsonaro, aí não é mais gestão do ministro Paulo Guedes, né? A gente está aqui discutindo o que deveria ser feito, né? E não o que efetivamente vai ser feito. Ao que parece, o governo Bolsonaro vai continuar apostando na sua agenda de reformas. Pois nesse aspecto aí eu vou te provocar pelo lado da política. Começam a surgir críticas à condução do Paulo Guedes no arraial liberal. E tem gente que diz que o Paulo Guedes pode estar com seus dias contados. O que você acha disso? Paulo, eu tenho a impressão que o próprio presidente Bolsonaro, a essa altura do campeonato, já não tem mais tanta certeza, tanta confiança de que as medidas do Paulo Guedes vão conseguir trazer de volta o crescimento alto e sustentado que a economia brasileira precisa. Tá? Eu tenho a impressão que ele já duvida, né? Há pouco tempo foi noticiado de que ele teria dado um ultimato para o Paulo Guedes que a economia esse ano precisa crescer 2%. Não, e não vai, né? Porque o próprio governo já começou aquela velha história de reduzir a estimativa do crescimento, né? Exatamente. E está reduzindo de uma forma muito parcimoniosa. Acreditar que o resultado do Covid-19 vai ser só de menos 0,3 pontos percentuais do PIB. Eles reduziram de 2,4 para 2,1, né? Só para também alertar os nossos ouvintes. Na segunda-feira, o relatório forte do Banco Central já está apontando que o mercado já está colocando a 1,9, isso antes do turbilhão provocado pela queda do preço do petróleo e da Bovespa ter despencado. Antes, tá? Então, quer dizer, o que se espera para a próxima segunda-feira é uma deterioração ainda pior das estimativas de crescimento do produto. Tá? Então, ele não vai entregar a economia pujante. Né? E aí, mas por outro lado, o Bolsonaro está meio que no fio da navalha, né? Porque se ele mudar a orientação da política econômica, aí o pacto das elites com ele vai para lá abaixo. Agora, essas tais elites, elas não vão despertar para um mínimo de racionalidade em algum momento? Qual é a lógica dessa turma pregando, num momento como esse, a continuidade de reformas que, conforme o próprio documento da oposição divulgado ontem aponta, reformas que implicam cortes no orçamento e fragilização do Estado, justamente no momento onde qualquer preceito referente aí a medidas anticrise apontariam para o contrário? É verdade no grupo mais geral, mas se a gente entrar em algumas especificidades dessas reformas, por exemplo, a PEC emergencial, que prevê a redução de 25% do salário dos servidores e da carga horária, ela tem sido agora, ela foi lançada com esse intuito e os argumentos parecem que têm sido reforçados ao longo dos últimos dias, para liberar espaço no orçamento para aumentar os investimentos. Quer dizer, investimento para quem? E aí você vai ter lá, né, certamente, alguns setores de atividade, algumas empresas específicas, né, do ramo da construção, por exemplo, certamente vão se beneficiar dessa realocação de recursos no interior do orçamento. Muito embora a capacidade de retomar o crescimento, eu acredito, vai ser muito limitado. Você está cortando um gasto que tem um multiplicador relativamente
alto, né, a gente está falando aqui de servidores públicos, classe média, para um outro setor que tem um multiplicador relativamente também alto, que é o investimento, né, mas aí você vai ter que calcular o efeito líquido. Não me parece que o efeito líquido em termos de aumento do crescimento vai ser tão fabuloso, ou tão pujante assim. Tá? Mas percebe, tem alguma racionalidade aí. Né? Eles não querem cortar o deles, querem cortar o nosso. Agora, vai ter queda de demanda efetiva, você vai reorientar a demanda. Né? O servidor público vai reduzir o consumo e você vai ter um aumento ali na produção de quem for beneficiado, da empresa que for beneficiada, com o aumento do investimento, né? Se os recursos forem utilizados para essa finalidade. Então percebe que no detalhe não é tão suicida assim. Eles estão querendo um quilhão maior do orçamento público. Então as reformas também se prestam a esse papel. Agora, por outro lado, torço, né, para que de fato se forme aí algum consenso entre as nossas elites econômicas da importância de se preservar a demanda efetiva também no lado do consumo. Né? Eu espero que, quem sabe, com o agravamento da crise, esse consenso não comece a ser construído. Né? É uma pena que, para a gente salvar a nossa pele, a gente precise ter um entendimento das elites econômicas quanto à importância de fazer políticas com essas diretrizes. O problema justamente é esse, né? Com a crise que teve início a partir de 2014, 2015, ali naquele momento, quem mantinha margens de lucro elevadas era o setor financeiro, né? O setor não financeiro estava perdendo. E se a gente observar de lá para cá, com todo esse arroxo, as grandes empresas não financeiras voltaram a respirar melhor, dado o arroxo, né, que foi estabelecido, especialmente no custo do trabalho. Isso. E elas têm se beneficiado também desse processo de concentração de negócios, né? Eles têm comprado empresas menores, que evidentemente sofrem mais. Em termos de elites econômicas, talvez o segredo seja isso. O problema é que o país como um todo vai se empobrecendo, né? Especialmente a imensa maioria de pequenos e médios empresários e do povo trabalhador, né? E agora a gente tem esse fato novo, que é o agravamento da crise. A se confirmar esse cenário em que se interrompem as atividades das empresas por conta do Covid-19, as empresas vão começar a reduzir as suas margens, poderão ter prejuízos, e isso em algum momento resvala no setor financeiro na forma do aumento da inadimplência, tanto das pessoas físicas como das jurídicas, né? As empresas, porque vão reduzindo as suas receitas e vão perdendo a capacidade de honrar seus compromissos, os balanços financeiros vão se desequilibrando, elas vão enfrentando problemas de liquidez, ao mesmo tempo em que a sua capacidade vai piorando, né? Então, em algum momento, essa crise tende a resvalar para o lado financeiro também. Né? E aí sim, a partir deste momento é que as medidas de sustentação do crédito, e ainda bem que nós ainda dispomos de bancos públicos federais com ainda boa capacidade de enfrentamento, mais fragilizados, é verdade, o BNDES hoje é menor do que era em 2015, há poucos anos atrás, mas a gente ainda dispõe de um sistema de bancos públicos que terá a capacidade de enfrentar esse cenário caso ele se confirme. Tá? Mas isso implicaria o que você destacou, né? Isso significaria uma mudança total de rumos no atual governo. O que significa... Mas os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa já manifestaram nesses últimos dias essa possibilidade, né, de criar linhas de crédito para o enfrentamento da crise. Embora eles tenham dito isso de uma forma mais genérica, né, mas é só disso estar colocado como diretriz. E é curioso que é uma baita contradição, né, porque o próprio presidente do Banco do Brasil, ele admite que está ali para poder fazer a privatização do Banco do Brasil. Por ele, o banco seria privatizado para já. Né? E, no entanto, ele próprio dá uma declaração de que
o Banco do Brasil poderá criar linhas de crédito especiais para fazer o enfrentamento da crise caso seja necessário. É uma contradição, mas é também o Estado acomodando a demanda do setor privado, né, dos empresários, né, que vão procurar no Banco do Brasil e na Caixa aquilo que o Itaú, o Santander, o Bradesco lhes negar. Seria algo elementar, evidentemente, caso tivéssemos um outro tipo de governo. Eu acho que o Jorge Pérez, nosso ouvinte, resume bem qual é a nossa situação. Ele dá bom dia para a gente pensante do Faixa Livre. Obrigado, Jorge. E diz o seguinte: para pensar, pior do que estar doente é termos um mau médico. Talvez seja essa a nossa situação. É verdade, Jorge. Um abraço para você. Professor Vitor, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço aí pela sua contribuição ao nosso programa Faixa Livre, com suas explicações sobre o mundo da economia. Um forte abraço, um bom dia. E espero voltar a conversar com você em uma situação talvez menos aflitiva, viu? Eu também não, mas eu estou à disposição, qualquer que seja o nível de preocupação que nos atinja. Legal, Vitor. Um abraço para você. Conversamos com o professor Vitor Leonardo Araújo, professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, sobre o quadro econômico, e inclusive a respeito desse importante documento que me parece foi ontem lançado pelos partidos de oposição lá na Câmara. Eu mesmo reclamo muito aqui da ausência de propostas mais objetivas da oposição para o enfrentamento da crise, e a resposta aí não poderia ser melhor aí desses partidos. É um documento que merece crítica, mas principalmente é uma iniciativa que merece louvor, porque abre a oportunidade de uma discussão de alternativas bem objetivas a esse conjunto de medidas que o senhor Paulo Guedes vem defendendo, com apoio da mídia dominante, e de alguma maneira chantageando o povo brasileiro e o próprio Congresso, né? Porque na medida que eles colocam essas medidas, que nada tem a ver com a crise, na verdade, tem a ver com a crise presente, tem a ver muito mais com um desenho de país que interessaria a essas elites econômicas, mas evidentemente o povo trabalhador brasileiro não teria nada a ganhar com a consecução dessas ditas reformas econômicas. Um retrocesso em relação ao que precisamos aqui no nosso país. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltaremos em seguida. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente em que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Trânsito.
Pela zona norte da cidade, a linha amarela já apresenta movimentação intensa na altura de Inhaúma, retenção no acesso à Avenida Brasil em Manguinhos. Trânsito na Brasil segue bastante congestionado nessa área de Manguinhos em direção ao centro do Rio. Quem está vindo pela linha amarela, optando por sair pela Avenida Dom Helder Câmara, pode acessar os lados do Meia para evitar retenções mais à frente na altura de Maria da Graça em direção a Benfica. Vias de acesso ao Meia, passando pela Rua Honório, Rua Caxambi, trânsito intenso, mas até que fluindo. O problema está mais na chegada à Rua Arquias Cordeiro, nas proximidades do Hospital Salgado Filho. A partir dali, o ouvinte da Bandeirantes pode acessar o outro lado do Meia para ganhar um tempo nessa manhã. As melhores ofertas estão no Festival da Construção Leroy Merlin. É bem o que você precisava para construir e reformar. Aproveite nas lojas, site ou app. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre, e o César de Jacarepaguá me pergunta aqui o seguinte: quando é que vão pegar o Flávio Bolsonaro? Não é a primeira vez que suspendem a investigação contra ele. Um bom dia para a família Faixa Livre. Um ótimo dia para você também, César. Muito obrigado pela sua participação e pelas suas palavras. Pois é, ontem a Justiça aqui do Rio suspendeu novamente as investigações sobre o Flávio Bolsonaro e a sua famosa rachadinha. Rachadinha é aquele desvio a suspeita de desvio de recursos que eram fruto de vencimento, salário de assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro, assessores que não trabalhavam e transferiam dinheiro para o Fabrício Queiroz, que era o organizador da caixinha. E aí cabe a pergunta: onde se encontra o Fabrício Queiroz? Por que ninguém toca nesse assunto? Não seria absolutamente importante a localização do Fabrício Queiroz nessa altura do campeonato? Especialmente em função da execução do senhor Adriano da Nóbrega, aquele ex-capitão do BOP, também protegido pela família Bolsonaro, um matador de aluguel, um dos chefes da milícia lá da Muzema, e que, na verdade, ninguém sabe, a rigor, o que aconteceu naquele assassinato desse Adriano da Nóbrega, vejam bem, pela PM da Bahia. Aliás, como andam essas investigações a respeito, inclusive, do telefone, dos 13 telefones que teriam sido apreendidos pela polícia e que eram de propriedade lá do Adão Braga? No interior desses celulares, possivelmente, há muitas questões, mensagens que poderiam esclarecer vários dos obscuros casos que não são esclarecidos pela polícia. E essa decisão da Justiça aqui do Rio, beneficiando novamente o Flávio Bolsonaro, ela vem no mesmo dia, que foi ontem, do mesmo dia em que o jornal Folha de São Paulo apresentou uma matéria jornalística, publicou uma matéria jornalística muito importante, porque aponta que a milícia, veja bem, pagava contas do ex-PM, herói do Bolsonaro, justamente o senhor Adriano da Nóbrega. A matéria, assinada pelo Ítalo Nogueira, diz o seguinte: o ex-policial militar Adriano da Nóbrega, chamado de herói pelo presidente Jair Bolsonaro e ligado ao gabinete do seu filho Flávio, tinha as contas pessoais e de familiares pagas por membros de uma milícia, apontam documentos apreendidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O material usado como prova pela promotoria foi recolhido em janeiro de 2019, quando foi deflagrado os intocáveis. Os documentos foram encontrados no escritório do homem apontado como responsável pelas finanças da quadrilha de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. São faturas de cartão de crédito, boletos de contas de energia e recibos em nome de Adriano, também identificado como Gordinho nos documentos, e com referência à sua mulher, Júlia Lotufo. Adriano esteve foragido por mais de um ano até o mês passado, quando foi morto durante operação policial na Bahia. Sua família diz que ele foi vítima de queima de arquivo e os resultados de uma segunda perícia no corpo do miliciano ainda não foram divulgados. O ex-capitão foi homenageado por Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio e também defendido por Jair Bolsonaro em 2005, quando o presidente ainda era deputado federal. Existem muitos vínculos da família Bolsonaro com esse Adriano. Inclusive,
da parte do Flávio Bolsonaro, o fato de ele ter empregado a mãe e a ex-mulher do Adriano. E mais do que isso, essas pessoas faziam parte justamente dessa chamada rachadinha, onde o dinheiro ia para a conta justamente do Fabrício Queiroz, que, eu repito, continua sumido, ninguém fala sobre ele e aparentemente ninguém também tem interesse em localizar esse Fabrício Queiroz. Bem, com tanta coisa colocada na mesa, como é possível a Justiça, o Ministério Público, a polícia não tomarem as providências necessárias? É um verdadeiro escândalo isso, essa história toda, viu? E a vida segue o seu curso, com o Bolsonaro sendo presidente, com esse Flávio Bolsonaro sendo senador da República e com o paradeiro do Fabrício Queiroz em total mistério. Infelizmente é isso que a gente está vivendo. Agora o Gabriel diz aqui o seguinte, nos dá bom dia, Gabriel, ouvinte lá de Braz de Pina. Ele pergunta, como você vê a declaração de Trump sobre auxiliar as bolsas de valores que tiveram prejuízo? Onde está o Mercado Livre, onde os liberais defendem que o Estado não pode intervir? Gabriel, vou te frustrar, porque confesso que essa eu não vi do Trump. Eu gostaria de olhar o que o Trump falou a respeito de bolsa de valores, porque se há um mercado que sabidamente é um tiroteio entre comprado e vendido, especialmente em momentos de crise, esse mercado é a bolsa de valores, né? Tem muita gente que insiste aí na questão do descolamento das cotações de bolsa em relação à economia real. Eu acho que essa é uma característica justamente desse jogo especulativo entre comprado e vendido, né? Bem, mas eu vou deixar de lado esses comentários porque vamos voltar ao debate sobre a nossa situação política. Quem está na ponta da linha e vai conversar conosco é o Daniel Kocinski, cientista político e diretor de Relações Institucionais do Instituto de Brasilidade. Daniel, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, equipe aí do Faixa Livre. Bom dia aos ouvintes também. E agradeço o convite, mais esse convite. Eu que te agradeço a sua participação aqui, Daniel. Queremos conversar sobre a questão política aqui no país. Ontem, aparentemente, surgiu mais um problema na relação entre o Congresso e o governo Bolsonaro. Tudo por conta aí da derrubada daquele veto onde o Bolsonaro vetou, na verdade, a ampliação dos critérios para atendimento de famílias no BPC. E isso virou uma questão central. Ao mesmo tempo, ontem lá no Congresso, os partidos de oposição, finalmente, no meu ponto de vista, apresentaram um documento sucinto com 11 ou 12 medidas, acho que são 12 medidas, muito objetivas para se enfrentar a crise, num sentido, numa direção completamente inversa do que vem sendo proposto aí pelo senhor Paulo Guedes. Como é que você vê a situação da crise nesse momento? Bom, em primeiro lugar, nossa crise ela é muito longa, né? Nós já conversamos sobre isso algumas vezes aí. Ela é muito longa, é uma crise muito profunda também, e que até o momento não tem soluções à vista, né? Ela antecede esse tumulto todo que nós estamos vivendo nesse momento. Nesse sentido, nós temos um governo que é absolutamente inerte, né? Ele não apenas não propõe saídas concretas à crise, como usa a crise para constantemente extrair novas reformas, promover novas liquidações de patrimônio público, etc. Quer dizer, a crise para eles não é um problema, né? É uma parte do projeto. Então, nesse sentido, qualquer coisa que a oposição apresente já vai ser melhor, né? O que desatou essa explosão atual, no meu entendimento, são esses elementos aí, inclusive que vocês estavam falando na entrevista anterior. O primeiro coronavírus, né, que está se espalhando rapidamente, agora, cujo foco agora está no Ocidente, não está mais na China, não está mais no Oriente, né? Ele está se espalhando rapidamente pela Europa e em breve, creio, começará a fazer o mesmo nos Estados Unidos, né? E com isso está levando a fechamento de fronteiras, paralisação de transportes, interrupção de eventos, turismo, fábricas, né? Então também comprometendo o abastecimento
de matérias-primas, de bens intermediários, paralisando a produção de vários setores, né? Inclusive aqui no Brasil, como o setor de eletrônicos. E outro elemento disso é o petróleo, né? Que desatou também essa guerra aí entre russos e sauditas por preços e por fatias do mercado mundial. Então, nisso aí estamos vendo, né, um aprofundamento rápido da crise. Eu lembro que nós conversávamos no ano passado sobre as perspectivas de uma crise grave, né? E eu era da opinião de que essa crise tenderia a vir mais para o fim do governo. Talvez ela esteja chegando agora, né? Talvez ela tenha sido antecipada. E diante disso nós temos um governo que opta por ser um não governo, né? É um governo que não propõe saídas, não propõe medidas. Vejamos, por exemplo, o que o Paulo Guedes tem dito recentemente sobre esses episódios. Primeiro, ele disse que a crise não preocupa. A crise não preocupa. Isso. Nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Coreia, em diversos países europeus, os governos já estão preparando pacotes de socorro, né, para os setores mais afetados, para tentar impedir uma quebradeira geral, né, que sempre decorre desses momentos em que há derretimento no valor dos ativos financeiros, né? Então isso deixa muita gente endividada e sem condições de pagar suas dívidas. A tendência é sempre uma quebradeira geral, tanto de pessoas quanto de empresas, né? Então, por exemplo, o governo dos Estados Unidos já está adiantando um pacote de 200 bilhões de dólares, né, em socorro à crise. E no Brasil, o que faz o governo brasileiro? Segundo Paulo Guedes, a crise não preocupa, né? Segundo Paulo Guedes, o teto dos gastos públicos é intocável, né? Então, segundo Paulo Guedes, não haverá aumento de gastos nem de investimentos públicos. Então, ele quer diminuir, parece, né? Oi? Ele quer, na verdade, diminuir o gasto público, não é isso? Pois é. Então, o que o Paulo Guedes propõe como saída para a crise, né? Ele manda uma carta ao Congresso Nacional pedindo a aceleração da aprovação das reformas, né? A administrativa, a tributária, essa reforma dita emergencial, que propõe uma redução de 25% no salário de boa parte do funcionalismo público federal, ou seja, que vai deprimir ainda mais o consumo no país, principalmente numa cidade como Rio de Janeiro, que ainda tem um peso muito grande no funcionalismo público federal, né? E, além disso, Paulo Guedes propõe a aceleração de medidas como a privatização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central, etc. Quer dizer, para o Paulo Guedes, a solução para a crise é insistir no caminho que não tirou o Brasil da crise nos últimos 5 anos, né? Essa é a solução, segundo o Paulo Guedes. Então, é óbvio que é mais uma fraude, né? Como nós estamos assistindo a diversas fraudes nos últimos anos. Primeiro, o país ia sair da crise quando a Dilma fosse deposta. Depois, quando passasse a reforma a PEC do teto dos gastos. Depois, a reforma trabalhista. Depois, a reforma presidenciária. Agora, são outras reformas, né? Quer dizer, há 5 anos o país está sendo saqueado a título de promover reformas que o tirem da crise, e a crise não termina, e nem vai terminar, porque essas reformas não são orientadas para sair da crise. Então, estamos diante de mais uma fraude. No meu entendimento, qualquer um com conhecimentos elementares de macroeconomia sabe que, mesmo que essas iniciativas que o Guedes propõe produzissem, né, efeitos de saída da crise, o que não é o caso, mas mesmo que elas produzissem, isso não se daria da noite para o dia. Seria automático, né? Quer dizer, a aprovação das medidas e os efeitos multiplicadores dessas medidas levariam pelo menos alguns semestres para aparecer. Então, diante de um quadro que requer uma ação iminente, emergencial, né, o que o Guedes está propondo é não agir, é inação. Então nós temos, na verdade nós temos um não governo no Brasil nesse momento, né, um antigoverno, que é comandado, não se sabe até quando, acho eu que não por muito mais tempo, por um superministro da economia que mais parece um superministro da eutanásia nacional, né? O Brasil já está absolutamente corrompido. Há uma crise
começando de forma explosiva, não sabemos com qual duração e com quais consequências. Podem ser mais profundas, menos profundas, podem durar mais, podem durar menos, mas a crise efetivamente está começando de forma explosiva. E nós temos aqui um governo que, ao contrário dos governos dos principais centros mundiais, se recusa a agir. Né? Um governo cujo superministro está propondo usar a crise para extrair novos sacrifícios da população, para empregar mais recursos públicos aos agentes privados. Então, eu acho engraçado, porque se pelo menos nisso o governo Bolsonaro também imitasse os Estados Unidos, né, nós não estaríamos tão mal, porque lá eles já estão começando a agir. Né? As autoridades nos Estados Unidos já estão começando a agir rapidamente para conter a crise. Mas o grande problema é que o Bolsonaro, ele só parece ter interesse em copiar o que os Estados Unidos têm de pior, né? Com esse colonialismo mental, essa subserviência inédita na nossa história, que é uma subserviência explícita, confessa, e eu diria até pior, orgulhosa, né, que o Bolsonaro demonstra em relação aos Estados Unidos. Então, realmente fica difícil imaginar como é que o país possa superar a crise nessas condições. Sobre o cenário político especificamente, eu vejo o Bolsonaro, no meu entendimento, segue insistindo, segue apostando no caos, né, no contraditório, no incerto, na desestabilização. Né. Para mim é evidente que ele está trabalhando pela criação de condições que levem o país a uma ruptura institucional. Isso para mim é mais do que claro. Né? Então, agora, você acredita que ele teria base para isso? Porque isso nos remete, inclusive, a essa articulação que convoca aí para uma manifestação no próprio dia 15. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado ontem porque ao mesmo tempo que o Bolsonaro diz que não tem nada a ver com isso, procura tirar o corpo fora, ele, que inclusive já fez uma convocação para a manifestação de viva voz, quando estava indo lá para os Estados Unidos, ontem o seu governo, através da Secretaria de Comunicação, divulgou uma mensagem aí nas redes digitais com direito, inclusive, a uma bandeirinha dos Estados Unidos e convocando justamente para o dia 12. E, ao mesmo tempo, para o dia 15, né? E, ao mesmo tempo, ele continua mentindo, né? Porque é impressionante, ele tem uma vocação para mentir que talvez, patológica, né? E mais do que isso, né, a situação só vai se agravando do seu ponto de vista internacional. Eu vejo aqui que as bolsas estão, na Europa, estão despencando por conta, inclusive, das restrições de viagens impostas pelo Trump, e o preço do petróleo já caiu mais de 6%, justamente também por conta aí dessa suspensão dos voos da Europa para os Estados Unidos. Então, os fatores externos vão se agravando. E o fator interno, me parece que é o que você disse, né? Essa turma é uma fraude. Como enfrentar a fraude? Ontem, os partidos de oposição divulgaram um documento, não sei se você já teve acesso a ele, um documento que vai justamente num sentido absolutamente inverso da fraude. Você acha que por aí vai ter alguma coisa? Sim, eu li agora há pouco essas propostas. O caminho para a superação da crise, no meu entendimento, realmente passa por ali, né, pelo que foi proposto, né, aumento do investimento público. Isso, inclusive, economistas de corte liberal já estão assumindo esse fato. Né? A Mônica De Bolle, por exemplo, já está se manifestando explicitamente nessa situação, que, né, não é uma questão de reformas. Ainda que as reformas produzissem a saída da crise, o que elas não produzirão, né? Mas ainda que elas produzissem, não é cabível esperar que elas sejam aprovadas e que elas tenham seus efeitos. Né? A questão do investimento público, a coisa tem que começar de imediato. Né? Mas isso implica derrubar a emenda constitucional 95. Eu vou até mais longe, porque além da emenda constitucional 95, a gente tem essa mal chamada lei de responsabilidade fiscal, né? Sim.
Isso é uma pedreira, porque a tal da hegemonia política hoje é completamente contrária a isso. Vai ter que ter muita lição aí dolorosa para talvez essa turma mudar de cabeça. Ou a oposição ter força para, com manifestações, por exemplo, pressionar o governo e o Congresso, né? Sim, eu no momento não vejo na oposição nenhuma força para isso. Eu acho que a oposição está à deriva aí no processo político brasileiro atual. Nós também já conversamos isso em outras ocasiões aí. Com relação às manifestações do dia 15, eu acho que a postura do Bolsonaro em relação a essas manifestações mostra bem qual é a forma de operação dele. Então, por exemplo, ele primeiro apoiou a manifestação, né? Depois não apoiou, depois ele chamou os manifestantes, depois disse que não chamou, né? Depois chamou de novo, dizendo que a manifestação não é contra o Congresso e o STF, mas a favor do Brasil. Né? Quer dizer, é uma guerra de informação e contra-informação o que ele faz, né? Sempre com esse objetivo de criar desestabilização, de criar incerteza, de criar contraditório e etc. Outro ponto em que ele acabou de fazer isso, né? Na acusação que ele fez essa semana de que a eleição de 2018 foi fraudada, né? E de que ele teria vencido em primeiro turno, não tivesse sido essa suposta fraude. Ele não apresentou prova alguma disso, e nem teria como, no meu entendimento, né? Já se passou mais de um ano da eleição, ele já está empossado há mais de um ano. Quer dizer, qual é o objetivo de trazer uma questão dessa nesse momento? Eu não vejo nenhum que não seja lançar descrédito sobre as instituições, né? Desestabilizar, tumultuar o cenário. Outro exemplo dessa tática dele é esse acordo com o Congresso pela partilha dessa fatia do orçamento, né? Ele primeiro denunciou o Congresso e recusou qualquer acordo, né? Lembrando, inclusive, que o ministro Heleno chegou a chamar os congressistas de chantagistas e tal, né? Depois o Bolsonaro acabou fazendo o acordo, né? Em seguida, começou a denunciar publicamente o acordo, inclusive desmoralizando o ministro que comandou as articulações do acordo, né? E agora, pelo que eu tenho lido nos últimos dias, está novamente sabotando o acordo. Quer dizer, afinal, o que ele quer, né? Como é que ele pretende governar, como é que ele pretende aprovar qualquer coisa, principalmente essas reformas, nesse ambiente de absoluta desconfiança, falta de credibilidade, de conflito com o Congresso? Então, no meu entendimento, é muito claro que o Bolsonaro tem outro método de governo em mente, né? Um método que dispensa essas instituições ou que até se contraponha a elas, né? Então, que método seria esse? No meu entendimento, como eu já falei, ele joga por uma possibilidade pela possibilidade de promover uma ruptura, né? Eu acho que ele quer promover o máximo de instabilidade e de conflitos na sociedade brasileira e nas instituições e entre as instituições, né? Buscando um episódio, que surja um episódio qualquer que justifique para ele sair da normalidade. Até porque ele não sabe o que é normalidade e não tem planos para governar em normalidade, né? Então, respondendo a sua pergunta, se ele conseguirá o que ele pretende, eu acho que nesse momento é difícil saber. Me parece que ele já tem forças com armas na mão em seu favor, que são as polícias militares espalhadas pelo país, né? Como para mim ficou claramente demonstrado nesse episódio recente do motim dos policiais militares no Ceará. Agora, eu acho que o poder decisivo nessa questão vai sempre repousar nas Forças Armadas, né? Mas essas não estão absolutamente alinhadas a Bolsonaro, e mais do que isso, não foram o concurso do alto comando do Exército, eu insisto nessa tese,
até porque foi o Bolsonaro que a declarou, o Bolsonaro não seria o presidente. O alto comando do Exército está absolutamente comprometido e avalizando todo esse processo aí do Bolsonaro à frente do país. E é impressionante a inação da oposição em relação a isso também, né? Parece que os políticos civis não compreendem o papel dos militares. Olha, Paulo, eu acho que, até o momento, eu não tenho visto nas Forças Armadas sinais claros ou coesos de disposição para embarcar numa aventura, digamos assim, revolucionária do Bolsonaro. Sem dúvida, as Forças Armadas, principalmente o Exército, estão dando respaldo político ao Bolsonaro, ocupando cargos ministeriais e a coisa toda. Isso não há a menor dúvida. Isso é inquestionável, né? O que, aliás, pessoalmente, como cidadão, me deixa extremamente decepcionado, né? Porque é um governo de ocupação, né? Um governo de ocupação estrangeira no Brasil, para todos os fins, eu vejo dessa maneira, né? Então, sim, eu vejo as Forças Armadas dando respaldo nesse sentido, mas até hoje eu não vi nenhum indício claro, né, de que elas adeririam, de que elas respaldariam uma tentativa, digamos assim, extra-legal do Bolsonaro fazer alguma coisa. Elas não estariam esperando justamente o que o próprio Bolsonaro espera, uma oportunidade para isso? Porque as intenções estão claras, não é? Não é possível que esses oficiais generais não percebam o que está acontecendo, não é? Claro, no meu entendimento, certamente eles percebem. Agora, talvez possam também não saber o que fazer diante disso. Não. E vale lembrar que, ao contrário de outros tempos, até pelo próprio perfil dos militares que estão ocupando cargos ministeriais nesse governo, me parece que os militares hoje já não têm mais uma visão muito apurada, né, por exemplo, de um Estado como líder, como condutor de um processo de desenvolvimento nacional. Nós temos aí militares ocupando cargos estratégicos no governo, fazendo apostas pelo mesmo programa neoliberal Paulo Guedes, né? Privatizações e entrega do comando produtivo e financeiro do país às iniciativas privadas de forma irrestrita, etc. Então, o que me parece é que a estratégia do Bolsonaro nesse momento seja essa, confundir, tumultuar e desestabilizar o máximo que ele puder, entendeu? Talvez, inclusive, para ver se surge algum fato novo que acabe trazendo as Forças Armadas de forma coesa para o lado dele, né? Por exemplo, invocando uma necessidade de impor a ordem, de restabelecer a ordem, de manter a coesão nacional, enfim, alguma coisa desse tipo. O Bolsonaro parece estar me julgando com isso, porque projeto normal do governo ele definitivamente não tem. A minha preocupação é que esse seja o projeto do Bolsonaro e do próprio alto comando do Exército, porque é verdade que são hoje oficiais da reserva, mas os dois oficiais que talvez tenham mais prestígio no Exército, ao menos, encontram-se lá na assessoria direta ao Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto. Eu me refiro ao general Augusto Heleno e o general Eduardo Vilas Boas. Sim. Eu acho que o golpe está em curso, Daniel, infelizmente. Não sei como que isso poderá ser feito, inclusive dentro do quadro internacional que a gente vive, mas que a intenção dessa turma é a pior possível, eu não tenho mais menor dúvida disso. A intenção do Bolsonaro eu também não tenho mais qualquer dúvida. A minha dúvida fica por conta da posição da cúpula militar, né, das Forças Armadas. Pode ser que nós já estejamos, de fato, nessa situação que você colocou. Eu ainda não diria isso. Com relação à questão internacional, que é um elemento que eu acho que a gente tem que considerar, é o seguinte, é que praticamente o único apoio, o único suporte internacional do Bolsonaro está no governo Trump, praticamente, né? E o Trump vai disputar eleições no final desse ano. No meu entendimento, com grandes chances de reeleição. Os candidatos democratas que estão se apresentando, creio, são muito
vejo nem no Sanders, nem no Biden condições claras de derrotar o Trump. Então eu acho que o Trump se encaminha para obter a sua reeleição. Agora, bem ou mal, ele vai disputar uma eleição, na qual ele pode perder. Né? Então, garantido, o Bolsonaro tem esse apoio até o fim desse ano. Né? Apenas até o fim desse ano. Isso também pode estar pressionando o Bolsonaro a tomar ações mais enérgicas, digamos assim, na direção da realização do projeto dele, né? Que é um projeto, na visão dele, é um projeto revolucionário. Né? Esse, de fato, não é um governo que busca uma normalidade. Não é um governo que ganhou uma eleição pretendendo governar o país em condições de normalidade ou somar a algo que governos anteriores tenham feito. Não, é um governo que, desde o início, se propõe, né, a promover reformas, não, promover transformações estruturais na sociedade brasileira. Né? O episódio aí das falas do ministro da Cultura, por exemplo, do ex-ministro da Cultura, ex-secretário da Cultura, né, na realidade, que claramente pretendia, né, promover uma revolução cultural no Brasil. Então, pode ser que nós estejamos, de fato, já encaminhados para esse golpe, mas não sei, confesso que é um momento de grande incerteza, um momento difícil de saber o que realmente está acontecendo. São vários elementos que estão colocados, vários deles imprevisíveis, estão começando agora, como, por exemplo, essa crise financeira aí, que nós não sabemos até onde vai, não sabemos qual vai ser a profundidade dela, né? Então, realmente é um momento complicado de estabelecer prognóstico. Eu tenho a impressão, pelo menos até o momento, que essa crise, embora já seja significativa, né, e ela deve criar muita instabilidade nos próximos meses, eu tenho a impressão, pelo momento, de que ela não vai ser nem tão longa, nem tão profunda como de 2008. Tá? Eu ainda não acho que ela terá o mesmo peso que a de 2008 teve. O que vai ser do Brasil nos próximos tempos, como eu falei, eu não me arrisco a dizer, eu acho que é imprevisível. Né? Eu acho que pode acontecer tudo, talvez até um golpe, ou pode não acontecer nada. Né? Podemos simplesmente continuar nessa ladainha que nós estamos. Com relação ao Paulo Guedes, eu acho que ele vai sair do governo em breve, acho que ele não demora a sobreviver, tá? O problema dele não é compatível com esse caos sistêmico que o Bolsonaro provoca constantemente, né? Mesmo com toda a ajuda que o Paulo Guedes está recebendo do Rodrigo Maia, uma grande ajuda. Rodrigo Maia, se o Rodrigo Maia fosse presidente no lugar do Bolsonaro, o Paulo Guedes liquidava todo o Estado brasileiro em 2 anos. Entendeu? Seria um paraíso para ele, só que não é. O Rodrigo Maia digamos assim, um primeiro-ministro informal, né, sendo presidente da Câmara. Mas o Bolsonaro joga para desestabilizar o tempo todo, então isso atrapalha muito o Paulo Guedes. Qual é o prognóstico que eu faço? Vai promover uma ruptura? Terá apoio para isso? Qual vai ser o fim do governo Bolsonaro? Eu não sei. Né? O que eu penso é que eu não sei como o Brasil vai poder suportar mais 3 anos disso que nós estamos vendo. Isso para mim não me parece possível. Mas 3 anos nessa completa bagunça, nesse tumulto, nessa ingovernabilidade crescente, eu não sei como o Brasil vai suportar mais 3 anos disso. Principalmente agora começando uma crise que vai exigir, né, atitudes claras, tomadas claras de decisão do governo, né, e vai encontrar um governo que opta por ser um não governo, né? Um governo que opta por não agir, por não fazer. Quer dizer, me parece que nos próximos meses nós precisaremos mais do que nunca de um governo e o Bolsonaro não será esse governo. Então eu acho que alguma coisa vai ter que mudar no Brasil nos próximos tempos. Eu acho que o país não suporta mais 3 anos nessa situação. O que vai mudar? Não sei. Talvez saia o Paulo Guedes e entre um ministro da Economia com outro perfil,
né, que, por exemplo, coloque o dinheiro para circular, que reverta essa captura grotesca que o Brasil está sofrendo do rentismo, entendeu? No qual o país está sendo estrangulado há anos, né, com uma deterioração crescente de parâmetros de produção industrial, de emprego, de renda, de salário, e ninguém faz nada. É como se fosse um dado da natureza, né? Não, tem que cortar gasto, tem que cortar investimento público, não sei o que. Quer dizer, eu não vejo como isso que está aí possa produzir uma saída. Algo vai ter que mudar, eu não sei, talvez ainda haja dentro dessas forças armadas, entre esses militares, né, algum resquício de desenvolvimentismo, de intervencionismo, não sei, e que peguem esse banco e falem, não, peraí, tem que fazer outra coisa, porque isso aqui não está dando, isso aqui vai levar ao profissional. Temos que observar, não vejo outra forma de avaliar o cenário nesse momento do que essa. Daniel Kossinski, muito obrigado por esse esforço aí de interpretar esse momento tão complexo que a gente está vivendo. Mais uma vez eu te agradeço e desejo a você aí um bom dia de trabalho, um abraço. Eu que agradeço a você, Paulo, e um abraço aí para você também. Até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Kossinski, ele é cientista político e diretor de Relações Institucionais do Instituto da Brasilidade. Vamos novamente a um breve intervalo, voltaremos em seguida. Trânsito. Quem passa pela zona oeste da cidade vai encontrando congestionamento nas vias de acesso à freguesia partindo do Pechincha, pela estrada do Pau-Ferro ou então pela Avenida Jeremário Dantas até a altura do acesso da linha amarela. Quem ainda está no tanque pode optar pela rua Cândido do Início, em direção à área da zona norte da cidade, rumo a Campinho. Você que faz uso da linha amarela encontra boas condições no acesso ao túnel da Covanca, a subida da Serra Grajaú-Jacarepaguá, sem dificuldades. Dica do dia, NexGuard. NexGuard é um tablet mastigável que protege o seu cão durante o mês todo contra pulgas e carrapatos. E o melhor, NexGuard tem sabor de carne que os cães adoram. Felipe Macom para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Trânsito. Trânsito nas vias expressas, atualização agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Quem segue pela linha vermelha encontra ainda dificuldades na altura do acesso da BR-040. O trânsito é intenso, com uma leve aliviada na altura da Infraero, mas à frente segue a movimentação muito travada entre o acesso da ilha e o Caju. Para quem segue pela Avenida Brasil, vindo pela pista central, pode ganhar um tempo passando por Penha e Olaria. Mais à frente, desde Ramos até o Caju, ainda há dificuldades. Observando também o caminho da área da Ponte Rio-Niterói. Para quem vai saindo
de Niterói com destino ao Rio, ainda encontra lentidão até a altura do Mocanguê, o acesso para o gasômetro também com retenções na chegada ao centro do Rio. Presunic todo dia, aqui tem mais economia a semana inteira. Alcatra com maminha bovina quilo 20,98. Só hoje, Presunic vale super a pena. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E na ponta da linha temos uma entrevista muito importante. Vamos conversar com o diretor do Instituto de Energia Ambiente da USP e ex-diretor executivo da Petrobras na área de negócios de gás e energia. E vamos conversar justamente sobre toda essa turbulência no mercado de petróleo. Hoje o preço do barril do petróleo voltou a cair cerca de 6%, justamente após o Trump ter anunciado aí a suspensão das viagens por 30 dias da Europa aos Estados Unidos. Professor Hildo Sauer, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por você nos atender novamente, Hildo. Hildo, o que vem acontecendo nesse mercado de petróleo que eu confesso que eu não entendi? Inclusive essa discussão a respeito de pressões geopolíticas e as consequências dessa posição, tanto da Arábia Saudita quanto da Rússia, que promovem aí essa queda no preço do barril do petróleo. Agora, o que eu não entendo é o seguinte, me parece que muita gente não entende. Aparentemente, essa medida prejudica a todos. Prejudica a Arábia Saudita, prejudica a Rússia, prejudica, evidentemente, alguns adversários importantes dos Estados Unidos, como é o caso do Irã, como é o caso da Venezuela, mas prejudica também os Estados Unidos. Quem é que ganha com essa situação? Na verdade, a resposta é controversa. Aliás, só para corrigir, eu sou ex-diretor do Instituto de Energia Ambiental, acho que o mandato já terminou, mas... Opa, desculpa então. Não, só para... isso é irrelevante, só para... Não, mas sempre bom precisar, né, Hildo? Ex-diretor do Instituto de Energia Ambiente da USP. Sem problemas. E vamos lá, então. Essa história de quem é prejudicado e quem tira proveito dessa situação, na verdade é controversa, complexa, mas tem clareza também. Em primeiro lugar, os grandes beneficiários do preço baixo do petróleo, obviamente, são os consumidores de petróleo. Portanto, a grande maioria dos países da OECD, inclusive os Estados Unidos. O que é controverso nos Estados Unidos é que os produtores do shale sentirão o baque muito forte, porque a margem de lucro deles estará extremamente baixa se o preço do petróleo estiver nesses patamares em que ele chegou agora, $30, que o custo deles, direto, é de aproximadamente 15 a 20 dólares por barril, então a margem de lucro torna-se extremamente baixa. Mas para o capitalismo mundial, o grande sonho da OECD, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que congrega os países ricos, e da China, tem sido historicamente mais petróleo a menor preço. Nesse sentido, do ponto de vista do crescimento econômico mundial, que vem sendo assolado por muitas crises, inclusive esta agora, do coronavírus, um preço baixo do petróleo, se ele se mantivesse estável nesse patamar, e essa é a segunda questão, evidentemente que é o sonho desses países. Então,
há muita coisa sendo dita que não tem muito fundamento econômico. Claro, o consumo incremental do petróleo vai aumentar as emissões, vai aumentar a produção, vai reduzir custos, aumentar os lucros daqueles setores que dependem do petróleo, setor de transporte, certos setores industriais e por aí vamos. Então, agora os grandes perdedores, obviamente, são os países produtores e, acima de tudo, os exportadores de petróleo, que são os 13 países da OPEP, mais a Rússia, que tinha feito um acordo de cooperação com a OPEP, o México também tinha feito, e fora esses dois aí, temos como países relevantes exportadores de petróleo no mundo o Canadá e o Brasil. De forma que esse é o quadro. Por que, note bem, em 2015 já houve um movimento semelhante a isso, porque naquela ocasião o ex-ministro de petróleo da Arábia Saudita, Al-Naimi, disse claramente: a Arábia Saudita, naquele tempo, o maior produtor de petróleo, hoje não é mais, hoje são os Estados Unidos, e a Arábia Saudita rivalia com a Rússia nessa posição, na segunda posição. Não mais ir à Arábia Saudita, sendo o produtor de menor custo, portanto mais eficiente, não irá suportar sozinho o ônus de reduzir sua produção para permitir que os demais países exportem petróleo e manter o preço no patamar desejável pela OPEP, que já desde a retomada da força da OPEP, que só retomou, pelo menos só tomou força a partir do ano 2003, 4, 5, com a reunificação dos esforços da Arábia Saudita, da Venezuela, ainda sob o Chaves, então, e o preço do petróleo a partir daí subiu, porque o primeiro choque do petróleo de 73, 79, nós sustentaram por uma série de razões. E agora não. Mas em 2015, a Arábia Saudita, para sinalizar os demais produtores de que ela não carregaria o ônus sozinha, chamou os demais exportadores, membros ou não da OPEP, entre os quais chamados foram principalmente a Rússia, que concordou, fez o acordo de cooperação, o México, Brasil, também sondado na ocasião e recentemente, assim como o Canadá, sequer fizeram o gesto de conversar sobre o assunto. Então, outra sinalização que me parece que está na hora do dia estratégico foi o seguinte: como a hegemonia da OPEP, que hoje é responsável, mais a Rússia, por cerca de 40% do petróleo consumido no mundo, mas é aquele que circula, que é exportado, que é o fazedor de preço, é o price maker, não é o price taker, que são os demais. Esses países, então, têm ainda, quando querem, e tendo coisa interna, condições de impor o preço. E o preço mais ou menos negociado, entre aspas, politicamente, é de que o petróleo poderia se situar entre 60 e 80 dólares, gerando enormes excedentes para produtores. A Arábia Saudita, o petróleo $2, a Rússia um pouco mais do que isso, pré-sal brasileiro $8, shale americano entre 15 e 20 dólares o custo. De maneira que a outra sinalização que a Arábia Saudita quis dar era relativa ao papel ainda fundamental do ponto de vista econômico do petróleo em termos de custo, capital e trabalho diretamente aplicados para a produção do petróleo. De que o shale se sustenta se o petróleo estiver alto, de que os biocombustíveis e as renováveis em geral só têm espaço significativo economicamente justificado nas economias se o petróleo estiver num preço elevado acima de 60 dólares. Que a mobilidade elétrica, que voltou depois de um século e depois de 2 ou 3 tentativas em segunda parte do século passado, retornou com força, só se sustenta se o petróleo tiver o preço elevado. Então, deixar flutuar o petróleo, naquela ocasião, de 2015, a Arábia Saudita fez, além dessas razões que eu expus, a outra era uma rivalidade com o Irã, que tinha acabado de fazer o acordo nuclear e estava voltando a reivindicar a participação plena no cenário econômico mundial, inclusive com o exportador de 4 milhões de países. De maneira que essas disputas internas ao OPEP e de manutenção da hegemonia da Arábia Saudita, que se preparou, assim como a Rússia diz estar preparada, para sustentar um período relativamente longo, até de preços baixos, em função das
reservas financeiras acumuladas com o excedente da produção dos últimos anos. Professor Hildo, esse é o quadro. Me permita interrompê-lo. Você falou claramente que quem perde com isso são os países produtores. Me parece que a preocupação da Arábia Saudita, pelo menos nas versões que circulam aí na mídia dominante, é que justamente a Arábia Saudita teria procurado, especialmente a Rússia, para um acordo no sentido de se manter e até recuperar um pouco o preço do barril do petróleo que havia caído no mercado internacional. Bem, a Rússia não teria aceitado os termos desse acordo e, a partir daí, a Arábia Saudita deflagrou uma medida unilateral de redução, anunciar a redução da o aumento da sua produção e a redução do preço. Ou seja, a Rússia e a Arábia Saudita, ao apostarem nesse caminho, porque a Rússia também dobrou a aposta em relação à Arábia Saudita, ambos não perdem? Qual é a lógica disso? Por que a Rússia não aceitou os termos de acordo com a Arábia Saudita? Bom, essa resposta só os russos poderiam dar. Agora eu posso vaticinar do que aconteceu. Veja bem, eu acabei de explicar que em 2015 a Rússia foi chamada à responsabilidade e concordou em participar na fundação do que se passou a chamar o OPEC+. Isto é, os 13 países da OPEC, mais os que operam em atuação. A Rússia é o principal. O México é relevante, o Canadá também. Ora, agora, com a crise do coronavírus, a demanda de 1.700.000 barris, a Arábia Saudita, de fato, na reunião ordinária, que a OPEP faz periodicamente, com os associados não membros dela, no caso da Rússia, em Viena, debater quem ficaria um ano de reduzir 1.700.000. Exatamente o que aconteceu nos bastidores, eu não sei. Mas pela interpretação histórica que eu tenho, a cada período, como em 2015, a Arábia Saudita resolve fazer esse tipo de sinalização sobre o papel hegemônico que ela tem e o papel hegemônico que o petróleo ainda tem na economia mundial, apesar de todos os debates que têm acontecido aqui, controversos ou não. De maneira que, se de fato foi a Rússia que dobrou a aposta, ou se havia uma intenção premonitória da Arábia Saudita em fazer essa sinalização, que realmente a tendência agora é que a produção americana, que é a maior produção do mundo, caia drasticamente nos próximos períodos, muito além da queda da demanda. Porque a lucratividade do shale é muito mais baixa e, obviamente, pessoal, é um tipo de negócio bem diferente. O petróleo convencional, especialmente o brasileiro, é um processo de longa maturação, leva entre 6 a 8 anos desde a descoberta do recurso até o início da produção. A produção tem que ser por 30 anos para se pagar. Cheio não, é empreendimento. Você investe hoje, meio ano já está produzindo. No primeiro ano você tira 60% do petróleo, depois ele cai e mantém uma produção mais baixa. É algo que é uma espécie de colheita de petróleo com um plantio quase anual, não plantar soja. Já o petróleo nosso aqui e em outros países em menor intensidade, como a Arábia Saudita e Rússia, que são em terra, tem um conteúdo muito mais forte de inércia, de investimentos prévios, preparatórios e tal. De maneira que o shale deve refluir e, evidentemente, que respondendo à sua pergunta, sim, não vejo condições, pela teoria dos jogos, cooperativos ou não cooperativos, já a proposta teórica do John Nash, muitos anos atrás, que nós trabalhamos com isso aqui na USP, na Duke University, fazer a posição relativa de cada um dos principais atores, dos quais mais relevantes são, obviamente, a Arábia Saudita, a Rússia, como produtores e exportadores, Irã e outros, de que a tendência natural é de que haja um reposicionamento a médio prazo, porque simplesmente é um ato de vontade que tem o poder de controle decisivo, que é o PEP. Sem os 40% de petróleo que vem da OPEP mais a Rússia, o mundo ficaria sem petróleo e a alternativa seria produzir outros combustíveis cujo custo mínimo era de $80, entre os quais os biocombustíveis, que não tem nem possibilidade de ser produzido nessa escala, mas a liquefação do carvão, que teria impactos danosos ambientais maiores que o petróleo e de custo, muito mais capital e trabalho. Como ele foi o capitalismo para a Arábia Saudita, para a Rússia e para os demais exportadores, a tendência normal é que o petróleo volte a se posicionar no patamar
de equilíbrio geopolítico que atingiu, oscilando entre 60 e 80 dólares. O deflagrador foi o coronavírus, mas eu acho que já estava latente essa tendência de periodicamente sinalizar o mundo do poder político, geopolítico da OPEP, para o preço mais importante da economia mundial continuar sendo o petróleo. E, infelizmente, a lição disso é a seguinte: o Brasil, convidado várias vezes, jamais chegou a conversar com a OPEP. E pior ainda, criou um modelo de estrutura de interno na Rússia, na Arábia Saudita, no Irã e nos demais exportadores. O governo reteve o poder soberano de controlar o ritmo de produção, fazendo contratos de serviços e outros mecanismos. Aqui no Brasil, não. Nós obedecemos a lógica microeconômica da hegemonia financeira, que outorgaram contratos de concessão e pressão contratos de partilha, que uma vez outorgados, o governo renuncia ao direito de parar a produção. Então o Brasil, mesmo que quisesse associar o PET, não tem nem poder microeconômico, ele renunciou à soberania a entregar contratos aos parceiros da Petrobras e a Petrobras para produzir o petróleo, renunciando ao papel que ele poderia ter de ser um dos, ao lado dos países de preço, para ter mais retorno em relação ao petróleo que pertence a todo o povo brasileiro, não só aos investidores das petroleiras privadas internacionais e os acionistas da Petrobras. Mas que esse é um problema sério que no Brasil, infelizmente, os últimos governos todos, e maiormente desde a descoberta do pré-sal, jamais se dignaram a debater seriamente o posicionamento geopolítico do Brasil, de que ele precisa garantir capacidade de controlar o ritmo de produção para fazer associação aos demais países e assim obter preços da ordem de 60, 80 dólares, com um custo de 8, um excedente econômico que deveria financiar a dívida social brasileira, a educação pública, saúde pública, infraestrutura, mas de não ter lucros para os acionistas da Petrobras e das petroleiras privadas, ou então preços mais baixos para os consumidores que têm acesso a consumir gasolina ou diesel. Mas é que o que você não perguntou, mas isso é um contraponto importante a se fazer nesse quadro geopolítico, que repete a cena de 2015, quando aconteceu algo semelhante, e que nós continuamos aí achando que petróleo é uma coisa convencional, que a descoberta do pré-sal é um mero acidente de percurso, que a esquerda brasileira relegou para os neoliberais eles usufruírem na sua visão míope sobre como funciona a economia, como funcionam os países que querem efetivamente se desenvolver e promover sociedades com maior equidade e maior justiça, usando os seus recursos, sua capacidade tecnológica e sua capacidade de trabalho para tanto. Infelizmente, parece que o caso do Brasil, nesse momento, não só em relação à estratégica questão do petróleo, mas em outras questões relevantes para a condução do nosso país, nós estamos caminhando na contramão, né? E isso, evidentemente, vai deixar aí um prejuízo inestimável para a nossa atual geração, bem como para gerações futuras, caso, infelizmente, a gente continue a cometer erros elementares contra a nação e contra o povo brasileiro. Hildo, eu te agradeço muito. Pois não. Só para subsidiar. Eu, em 2016, publiquei um capítulo no livro da Academia Brasileira de Ciências sobre recursos naturais e minerais do Brasil, sobre geopolítica do petróleo, transição energética. Depois eu reescrevi esse artigo junto com a Larissa, que está disponível publicamente na revista de estudos avançados sobre Petrobras e pré-sal, além dos mitos e desafios e riscos, tratando exatamente disso. E lá, explicitamente, usando o discurso do Al-Naim de 2014 e 2015, eu chamava a atenção que o Brasil precisava rever os contratos de partilha, precisava rever os contratos de exportação e definitivamente buscar cooperação com os países exportadores para que o petróleo e o pré-sal, que são fruto da história da luta do povo brasileiro e dos técnicos da Petrobras, de fato tenham um significado transformador para o Brasil. Mas que esses textos estão na internet, estão disponíveis, quem quiser. É uma discussão mais longa, de 20, 30 páginas, mas eu acho que esses textos servem de subsídio para quem está interessado em mais informação e análise mais aprofundada do que é possível nesse debate necessariamente rápido e tópico, como é esse nosso debate aqui pela rádio, que aliás é muito importante.
Ótima indicação, Hildo. A revista de estudos avançados é da USP? Da USP. Isso. E outro capítulo de livro está mais escondido, mas qual é o nome do livro, hein? Você tem de cabeça? O livro é Recursos Minerais do Brasil, na Academia Brasileira de Ciências. Ele trata de vários recursos minerais e um capítulo é sobre geopolítica do petróleo que eu escrevi. Trato desse assunto já em 2015 e 2016, publicado, que foi em 2016 ou 2017. O livro. Para os nossos e a revista Estudos Avançados reproduz substancialmente o mesmo texto, é só procurar a revista Estudos Avançados, Petrobras, Hildo Sauer ou Larissa Rodrigues. Perfeito. Te agradeço muito, professor Hildo. Muito obrigado. Fica indicado aqui o artigo na revista de Estudos Avançados da USP, basta procurar lá pelo teu nome, que eu acho que fica fácil localizar, né? Petrobras. Petróleo, tá bom. Legal. Um abraço para você, muito obrigado pela contribuição. Conversamos aqui com o professor Hildo Sauer, ex-diretor do Instituto de Energia e Ambiente da USP e ex-diretor também executivo da Petrobras na área de negócios de gás e energia. E ele deixou aí essa dica importante. Revista de Estudos Avançados, Petrobras, Hildo Sauer, Larissa, que é a coautora aí do artigo publicado na Revista de Estudos Avançados, que é um resumo, na verdade, de um artigo mais longo que o professor publicou lá num livro editado pela Academia Brasileira de Ciências. Bem, o José Quirino, lá do bairro de Irajá, nos dá bom dia. Bom dia, José. E diz, você não acha, passarinho, que não é iminente uma ruptura institucional? Há algum tempo atrás, um dos filhos do Bolsonaro disse que furaria o Congresso com um jipe, fecharia, né? Com um jipe e um cabo. E as ofensas ao Supremo são frequentemente disparadas por Bolsonaro e seus simpatizantes. Vivemos uma ditadura disfarçada, mas quando ela será real? Olha, eu confesso que eu acho que essa turma espera apenas uma oportunidade, porque a ditadura disfarçada está em curso. E os responsáveis por isso são o Congresso, o próprio Supremo e o alto comando do Exército. Eu tenho insistido nisso há algum tempo. A oposição ontem, me parece, deu um passo importante no sentido de oferecer alternativas aí de medidas econômicas e sociais para enfrentarmos a crise, mas me parece que nós temos agora um problema muito maior, que é essa institucionalidade deformada que está em curso no país desde 2015, quando foi deflagrado um processo ilegal, ilegítimo, irregular de impedimento da presidente Dilma. Vocês sabem aqui que eu estou longe de defender os governos do PT nos seus 13 anos e, particularmente, o segundo mandato da Dilma, um verdadeiro estelionato eleitoral. Contudo, não se resolvem problemas de divergência política, de divergências com relação ao rumo do país, através de golpes parlamentares, como que foi deflagrado a partir daquela iniciativa, inclusive do Eduardo Cunha, um elemento suspeitíssimo, inclusive está em cana, né? Nesse momento, faz parte aí do que a gente pode chamar do pior exemplo de político, mas foi ele que comandou aquele processo de impedimento. E qual foi o propósito desse processo de impedimento? Fazermos retornar ao programa liberal ortodoxo mais agressivo, que de alguma maneira foi atenuado nos 13 anos do governo Lula. O governo Lula, na verdade, ele mudou completamente as suas concepções, pelo menos de quando o PT era oposição. De alguma maneira, procurou conciliar com esse conjunto de reformas que ganharam corpo no Brasil desde os anos 90. É verdade também que, de alguma maneira, os governos do Lula e da Dilma procuraram brechas para se recuperar um pouco de políticas indutoras ao desenvolvimento, especialmente a partir do Estado e das organizações estatais, de bancos públicos, da Petrobras, etc. Contudo, respeitando as tais reformas estruturantes que foram feitas nos anos 90 e absolutamente de orientação liberal. Que reformas foram essas? A reforma da Constituição para abrir espaço para a reforma patrimonial do Estado, significa as privatizações,
para abrir espaço para a reforma administrativa do Estado, que representado principalmente por essas terceirizações, criações de ONGs para tocar áreas estratégicas do serviço público, e a reforma bancária e financeira. E tudo isso através de uma macroeconomia que visava principalmente consolidar a liberalização financeira do país, ou seja, subordinar a nossa moeda, isso que é muito grave, ao livre fluxo de entrada e saída de capitais aqui do Brasil. Ou seja, foi todo um processo que sepultou de vez o chamado Estado desenvolvimentista. Foi dentro desse contexto que os governos do PT procuraram recuperar um pouco do que eles chamavam, os governantes, de neodesenvolvimentismo. Na verdade, uma coisa completamente torta, porque não se pode falar em desenvolvimentismo de forma rigorosa sobre as regras econômicas e financeiras que estamos vivendo desde os anos 90. Esse tipo de conciliação, de tentativa de conciliação, me parece foi o pecado capital dos governos do PT. E o resultado disso foi que as tais ideias, força dos liberais, continuaram em curso. Tanto é que a primeira reforma importante que o governo Lula assumiu foi justamente a versão da reforma da Previdência, ou da contra-reforma da Previdência, para o setor público. Posteriormente, ou no curso, inclusive, desde o início do governo Lula, não só posteriormente, o que nós observamos foi a apologia à austeridade fiscal, quando, inclusive, a gestão do Antônio Palocci resolveu elevar a meta de superávit primário que havia sido acertado com a FMI. Tudo isso para dar tal garantia de segurança para o mercado financeiro. Ou seja, essa conciliação com essa situação que foi criada no país a partir dos anos 90, e não o seu enfrentamento, porque o que nós precisaríamos naquele momento era romper com a macroeconomia da liberalização financeira, seria rever as privatizações inclusive que algumas delas estão até hoje tramitando na justiça pelas suas ilegalidades. Reverter, evidentemente, e sepultar o modelo de administração pública que foi inaugurado com o senhor Luiz Carlos Bresser Pereira, mas, ao contrário, o Luiz Carlos Bresser Pereira, inclusive, frente à evolução dos governos do PT, acabou se transformando numa espécie de referência de boas práticas na economia e na administração pública, especialmente essa ideia da terceirização dos serviços públicos, ganhou força, não somente no governo federal, mas também nos governos estaduais. E, por fim, nós tivemos, ao longo desses 13 anos do governo PT, a consolidação da reforma bancária e financeira que foi promovido na sua origem pelo chamado PROER. Então, com esse conjunto de medidas, nós ficamos, na verdade, desarmados para enfrentar o liberalismo. E quando a crise econômica voltou, a crise econômica que, de acordo com Lula, seria uma marolinha, qual foi a solução? Justamente entregar o comando da economia para o senhor Joaquim Levy, que deu início a esse conjunto de medidas que foram apenas se aprofundando ao longo do tempo, com o governo posteriormente do Temer e agora com o governo de Bolsonaro. Ou seja, é uma verdadeira tragédia que nós estamos vivendo, há responsáveis por essa tragédia e nós precisamos enfrentar essa situação. E hoje, me parece, não se trata apenas de enfrentar sob o ponto de vista o governo Bolsonaro o seu melhor exemplo. Pelo menos essa é a minha posição. Eu agradeço profundamente aqui a audiência que vocês nos deram. Quero lembrar que amanhã acontece esse debate fundamentalismos econômico, sociopolítico, religioso e cultural, a partir das 17 horas no auditório do Cine Saúde, lá na Cinelândia, na Praça Floriano, número 51, um evento que vai contar com a presença do Frei Beto, do Hermes Fernandes, do Ivanir do Céu, do José Barbosa Júnior, da Manu da Cuíca, da Monja Exum e do vereador Renan, além de mim mesmo. Eu fui convidado e estarei lá também participando desse esforço de entender o que são esses fundamentalismos. Bem,
programa se encerra. Eu agradeço a audiência que vocês nos deram e amanhã conto com vocês aqui mesmo na Rádio Bandeirantes, AM 1360, em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Tenham um bom dia e até amanhã. Aqui termina mais um Livre. Obrigado.